car wash. Guys, please support for this. Sir, less is more, guys. Okay. James Money, hello, Sir James. James Money, and James. Coffee time for me is breakfast and rice. Rice. Sir James, I'm here now in your channel. Live. Hi, on live PS5 gameplay. James Money, I'm here now. Brooklyn, shout out Brooklyn. How are you? Brooklyn. Brooklyn. Auto Kid, I'm here now in your channel. So James, I already share your video. Juicy Travel and Vlog. Meu nome é Regina Vilela e eu sou jornalista independente. E um amigo me pediu para avisar vocês que estão passando mensagens com imagens do Eduardo Bolsonaro e do presidente Bolsonaro, dizendo que as manifestações do dia 16 de março precisam de recursos. Essas mensagens estão utilizando inteligência artificial. Veja aí. Pessoal, nos últimos dias, enfrentamos muitos desafios para organizar esse grande evento. Auto Kid. Brooklyn. Brooklyn. 27. I shout out you out in my last video. Thank you for all your support over the months. I will yes.